Joia. E vamos lá então. Bom, eu coloquei lá no Moodle, e eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Esse arquivo, e eu uso nas minhas orientações de mestrado, de doutorado, de tudo, né, de especialização, de graduação, porque, como eu disse lá no início, é um grande desafio a gente conseguir ser sintético, principalmente para quem já tem algumas ideias, né, já elaboradas sobre qual vai ser a minha pesquisa. Se você pedir para a pessoa explicar de maneira sucinta, né, e sintética qual é a pesquisa dela, muita gente tem dificuldade em fazer isso. Então, por isso mesmo, esse arquivo eu já coloquei já o tamanho, limitei o tamanho dele até a quantidade de linhas que você tem para poder escrever, né, para poder justificar e explicar a sua pesquisa. E essa é a ideia. Então, quem não tem nada escrito ainda, é um bom começo, porque você já tem que começar a pensar nas principais coisas que você vai ter que fazer no seu trabalho, né, na sua pesquisa. E para quem já está um passo adiante, quem já começou a escrever, você vai ter esse trabalho que também é muito importante, porque no momento que você fizer isso, que é fazer essa síntese da sua pesquisa em uma página só, você pode ser que você descubra alguns lapsos, algumas falhas que você tem na sua pesquisa, alguma coisa que você ainda não tinha pensado nisso, mas tem que pensar. Tudo isso que está aí, esses 5 itens que estão aí, eles são obrigatórios em qualquer pesquisa. E normalmente tudo isso vai estar na introdução do seu texto, na introdução do seu trabalho, você vai ter que dizer tudo isso que está, esses 5 itens que estão aí. E por isso mesmo, às vezes você já tem uma ideia de, eu quero fazer uma pesquisa sobre tal assunto. É muito comum a pessoa escolher um assunto, uma área. E aí você pergunta, mas qual é o problema de pesquisa? Qual é a questão que a sua pesquisa vai responder? Né? Em qualquer trabalho de científico, né? Você tem que ter um problema, uma questão. Esse problema, muitas vezes as pessoas confundem um problema do mundo real com um problema de pesquisa. Não é a mesma coisa. Tá? Um problema do mundo real pode não ser um problema de pesquisa, um problema que a ciência tenha que tratar dele. Até muitas vezes não tem nem como você tratar cientificamente de um problema que existe no mundo real. Então, muito cuidado. Quando a gente fala em problema de pesquisa, nós estamos falando de uma questão a ser respondida com ciência. E o que é ciência? De maneira bem ordinária, eu vou explicar bem ordinariamente, porque tem livros e livros para explicar o que é ciência, né? Livros de filosofia, livros sobre história da ciência e tal. Então a gente poderia passar aqui um ano falando sobre o que é a ciência, mas de uma maneira muito ordinária, que eu vou fazer aqui agora. Ciência, gente, é organizar o conhecimento, né, sobre um assunto e fazer isso usando um método que seja aceito pela ciência. Então, fazer ciência é isso, você tem um tema, né, um assunto, e aí tem uma diferença entre fatos, e é que eu falei, um problema ele pode ser um fato, mas ele pode não ser um fenômeno científico. Né? O que é um fenômeno científico? É algo quando, por exemplo, eu olho um fato e eu vejo que eu posso utilizar um método científico para entender aquele fato, aquele problema. Aí sim, aí eu tenho uma questão de pesquisa ou um problema de pesquisa que é uma pergunta relacionada àquele fato. Então eu só ter um problema não quer dizer que esse problema seja um problema de pesquisa. Tem que tomar bastante cuidado, porque as pessoas costumam confundir. Então você terá um problema no seu trabalho. No meu dia a dia eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Você fala assim, eu vou fazer um TCC sobre isso daqui, porque aí eu vou resolver o problema. Tá, você pode fazer um TCC sobre isso se você conseguir aplicar método científico. E o que é método científico? São aquelas regras que a ciência aceita como válidas para transformar, para organizar o conhecimento, para organizar a informação sobre algum assunto. Então, método científico pode ser um experimento, pode ser um estudo de caso, pode ser uma série. Vocês tiveram, acho que vocês tiveram disciplina de metodologia, imagino que tenham tido, se não tiveram agora na especialização, tiveram na graduação. Então tem uma série de métodos que são aceitos pela ciência, que são assim, olha, isso aqui é um método que pode chegar a um resultado que a gente considera ciência. Então se você conseguir aplicar o método científico para responder uma pergunta, uma questão sobre aquele problema, o problema é um fato. Né? O problema que acontece no seu dia a dia é um fato. Agora, quando você aplica o conhecimento, por exemplo, das ciências sociais sobre aquele fato, você tem um fenômeno das ciências sociais. Você pode, por exemplo, o mesmo problema, ele pode ser um fenômeno diferente das ciências sociais, um fenômeno diferente da engenharia.
A engenharia pode olhar aquele fato com um outro conhecimento, que é o conhecimento que vem da área de engenharia, usar outros métodos e você tem um fenômeno de engenharia, você tem um fenômeno da psicologia, né, que é da área de saúde. Então, um mesmo fato ele pode ser olhado por várias áreas diferentes do conhecimento e aí isso vai trazer para a observação desse fato, vai trazer todo o conhecimento daquela área que existe, né? Então você vai ter que procurar autores que falaram sobre aquele fato, sobre aquele fenômeno, né, nesse caso, porque você já está tratando sobre uma determinada área, você vai pegar os autores daquela área. Então nós estamos tratando de um fenômeno, né? E aí você vai usar os autores para justificar o porquê que é importante você pesquisar e entender aquele problema, aquele fato sobre esse como um fenômeno da área, no nosso caso, ciências sociais aplicadas, na maioria das vezes, porque a gente vai utilizar a sociologia, vai usar administração, vai usar economia, ciências contábeis, são as ciências que estão dentro dessa grande área chamada ciências sociais aplicadas. E aí, lógico que não é proibido, se você quer olhar sob o olhar, por exemplo, da psicologia, né? Eu formei em psicologia, eu estou fazendo especialização na área de administração, que é ciências sociais aplicadas, mas eu quero fazer o meu TCC como um fenômeno psicológico, por exemplo, psicologia social, psicologia comportamental, psicologia né, qualquer, relacionado a recursos humanos e tal, não tem nenhum problema, você pode fazer, mas você tem que ter esse compromisso de usar o conhecimento da área de psicologia, você vai ter que trazer os autores da área de psicologia, e aí tem um problema, né, porque eu sou da área de ciências sociais, então o seu orientador não vai conseguir te orientar com o conhecimento de psicologia, né, então tem esse pequeno, porém importante detalhe. Você até pode trazer o conhecimento de outra área, mas você não vai ter suporte dentro do nosso... Até tem outros professores que são formados em psicologia no nosso curso, mas não é o meu caso. Então eu, por exemplo, não poderia orientar vocês para um fenômeno da psicologia. Eu posso, até o fato pode ser um fato gerencial, administrativo, e eu posso orientar vocês sobre né, o aspecto, sobre o conhecimento à luz das ciências sociais aplicadas, né, que é a grande área de onde eu venho. Então, só isso tudo só para falar, nossa, gastei muito tempo, para falar só sobre o problema. Então você vai sempre, na hora que você for preencher aquele primeiro item lá do seu desafio, você vai sempre pensar nisso. Isso que eu estou olhando, que é a minha proposta de fazer essa pesquisa, eu estou tratando de um problema, um fato que pode ser observado, explicado, estudado sob a luz da ciência, com os métodos científicos, né, que são aceitos pela área científica. Se esse é um problema que pode ser, tudo bem, você tem um problema de pesquisa. Se esse problema for um problema do dia a dia, que você não tem como, e aí como é que você vai saber se tem como ou não? Né? Dá para fazer um trabalho científico sobre esse problema que eu tenho aqui no meu dia a dia? Você vai ter que fazer uma pesquisa inicial sobre se isso já foi pesquisado, se isso já existe, alguém que está preocupado com isso, que já publicou artigo, livro, dissertação, tese, né, sobre esse assunto que você está tratando. Porque se for um problema que ninguém nunca tratou sobre ele, provavelmente ele não tem relevância científica. Ele não acrescenta em nada, você resolver esse problema não vai acrescentar conhecimento novo à ciência, não vai trazer explicação para os problemas para a área científica que você escolheu. Então isso é o primeiro, acho que o primeiro e mais importante passo é esse, né? Definir o seu problema de pesquisa. É importante, mas não é, e assim como o problema, os outros 4 itens do nosso desafio, eles não são perpétuos, tá? Você pode definir um problema agora e daqui a um mês você olhar para o seu problema e falar não estou satisfeito com esse problema de pesquisa. Eu acho que na verdade eu estou tratando de outro problema. Meu problema científico é outro, não é esse. Isso não é nenhum defeito, nenhum problema. A gente muda ao longo da pesquisa, ao longo do tempo, a gente muda a nossa percepção. À medida que você caminha e aprofunda no conhecimento sobre uma área, você vai mudando a sua percepção sobre aquela área e você vai mudando. Olha, o que eu achava que era um problema, na verdade não é. Eu estava mirando num lugar, mas o alvo agora está no outro lugar. O que eu vou fazer? Vou continuar atirando onde o alvo não está? Não, eu tenho que mudar para atirar, fazer a mira no novo alvo. Agora eu entendi que o alvo está em outro lugar, então eu vou atirar nesse novo lugar. Então a gente muitas vezes muda o nosso problema,
muda a justificativa, muda pressuposto, muda objetivos, muda tudo, né? Muda a metodologia no meio do caminho. Isso não é nenhum problema. Só não pode deixar fazer isso no último mês. Falar assim, agora eu quero mudar tudo, trocar tudo que eu já fiz, né? Porque a gente tem um prazo para encerrar essa pesquisa. Então, durante a pesquisa a gente pode mudar? Pode, mas quanto mais ficar próximo do nosso deadline, né, do nosso prazo de entrega, mais arriscado é a mudança. Então, por favor, se tiver que mudar, né, estude bastante agora, porque se tiver que mudar, mude o mais rápido possível. Mas você tem que, no começo, já ter que ter pelo menos um problema, mesmo que não seja aquele que vai ser o que você vai seguir nele até o final da sua pesquisa, mas pelo menos você tem que ter um problema, tá? Que me explicar qual é o problema que você está tratando. Depois, 3 justificativas. Por que esse número 3? Eu não sei. É 3, eu gosto de 3. Pode ter uma justificativa só? Pode, mas é porque às vezes tem mais do que uma, então coloca aí pelo menos 3. Se você achar que não tem 3 justificativas, só tem uma, coloca uma e explica por que não tem mais nenhuma, não tem problema. Esse 3 é um número aleatório que eu chutei, podia ser 2, podia ser uma. Mas eu coloquei exatamente para que a gente pense quais são, por que é importante, né? A justificativa é a relevância do trabalho. Por que essa pesquisa deve ser feita? O que ela contribui? Né? Não é contribuir para resolver o problema, o que ela contribui para a ciência. Muitas vezes a gente também faz esse, né, principalmente quando você define o seu problema de pesquisa pensando num problema fato do mundo real, muitas vezes a justificativa que você encontra é resolver aquele problema. Quando na verdade, para um trabalho científico, muitas vezes você nem vai resolver o problema. Né? Existe um problema no mundo real, vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar sobre segurança pública. Nós temos um problema enorme que é a segurança pública nos municípios, ok? Esse é um problema do mundo real, todo mundo sabe. Você não pode deixar o carro né, aberto, não pode deixar a janela da sua casa aberta, você não pode sair em determinados horários, não pode ir em determinados lugares, né? Cada dia mais comum a gente ter medo de sair de casa por problema de segurança pública. Então isso é um problema do mundo real. É um problema científico a questão da segurança pública? Sim, tem muitas pesquisas sobre isso, mas nenhuma dessas pesquisas vai resolver, ou pode até ser que ela seja usada como uma ferramenta para resolver os problemas da segurança pública. Mas o objetivo de uma pesquisa científica sobre segurança pública, no final das contas, nem é resolver o problema da segurança pública. É entender os problemas da segurança pública, encontrar as raízes, né, as causas, né, dos principais problemas, e aí esclarecer sobre isso para que alguém que possa resolver, que não é o cientista, não é o pesquisador que vai resolver isso, mas ele pode criar conhecimento organizado, usando método científico, aceito pela ciência, que pode ser usado, aí sim, por um formador de política pública, né, por um prefeito, uma câmara, que vai, à luz daqueles conhecimentos novos, né, elaborados, da área de segurança pública, tomar decisões e criar uma política pública que resolve o problema. Mas aí já não é ciência mais, aí é aplicação política do conhecimento que foi gerado pela ciência. Então isso é só para entender, essa justificativa não é, eu estou tratando de tal problema porque eu vou resolver o problema. Não, você tem um problema científico e qual é a justificativa? Por que é importante estudar isso? Por que é importante fazer esse trabalho que eu estou fazendo? O que ele vai trazer, né? Ou não é o problema que ele resolve, mas o que ele traz de benefício, de novo conhecimento, de nova visão sobre esse fato, né, que eu estou observando, sobre o fenômeno de uma área de conhecimento que é ciências sociais aplicadas. Por que ele é bom eu fazer esse trabalho para a área de ciências sociais aplicadas? Esse é um exemplo de como é que deve ser essa justificativa. Os pressupostos, né, que a gente também muitas vezes chama de hipóteses, né? Por quê? Você não começa uma pesquisa sem saber nada sobre o assunto. Você já tem uma curiosidade sobre aquela questão de pesquisa, aquele problema, e você já tem algumas ideias formadas, possivelmente. Né? Você tem algumas suspeitas, né? E as suspeitas são os pressupostos. Você parte do quê? Quais são os princípios de onde você vem com essa ideia de que é importante entender e estudar essa área, esse problema de pesquisa e tal? E aí você tem uma justificativa que diz o porquê que é importante e tem os pressupostos. O que eu acho sobre isso? Né? E lógico que num trabalho científico você não vai colocar assim, eu acho que, né? Mas você vai colocar suposições, né? E aí
tem que ser algo que, pode ser algo que seja seu, mas você tem que ver se isso tem uma justificativa geral, se outras pessoas também pensam dessa mesma forma. Porque você pode, por desconhecimento, ter um pressuposto que não é válido. Ou seja, só você acha que isso que existe essa hipótese, né? Não quer dizer que não possa ser. Muitos trabalhos muito importantes ao longo da história nossa, eles vieram de ideias de uma pessoa que tinha um pressuposto que era contrário a tudo que existia, né? Ninguém apoiava aquele pressuposto, aquela hipótese. E a pessoa foi lá, fez um trabalho científico e provou que ela estava certa, ao contrário de todas as outras ideias de outras pessoas, né? Mas isso são raros, né? São raras essas situações. Não quer dizer que você não possa ter isso. Pode, mas você tem que ter uma justificativa muito grande para você ter um pressuposto, uma hipótese que só você pensa sobre ela dessa forma, tá? Então tente entender, estudar um pouco mais para entender esses pressupostos, porque às vezes é um pressuposto que já não é. Já foi explicado isso. Você tem uma hipótese que ela já foi refutada, ou seja, não é por causa disso. Tá? Não é por. Essa ideia que você tem, essa suposição que você tem sobre o assunto, ela já foi. Uma pesquisa já disse que não é verdade isso. E aí você, tá bom, eu posso escolher contestar aquela pesquisa que foi feita antes. Mas olha, se muita gente já disse que isso não é verdade, é mais arriscado você colocar essa hipótese como hipótese do seu trabalho. Não quer dizer, mais uma vez eu digo, não quer dizer que não pode fazer. Na verdade, deixa eu até fazer uma interrupção aqui, contar uma história para vocês. Teve um caso, num programa de pós-graduação que eu estava, que não era meu orientando, mas o aluno resolveu fazer um trabalho invertido. Ele começou pela conclusão e terminou pela introdução. E ele brigou com o orientador, porque o orientador falou para ele, não é assim, o manual diz que tem que ser introdução, até a conclusão. E o orientador falou, não vou te orientar. E houve uma briga, discussão, isso foi para o conselho, para os professores decidirem se ele podia ou não podia fazer daquele jeito. E aí na reunião que eu estava, né, aí eu virei e falei, olha, tem um manual dizendo que como deve ser feito. Mas no manual não está dizendo que não pode ser feito dessa forma que ele está querendo fazer. Vamos trazer ele para a reunião para ele explicar o porquê que ele quer fazer isso. E ele veio na reunião, o aluno, e ele explicou por que ele queria fazer. O caso dele era um caso que cabia. Eu não vou explicar o caso inteiro, porque é longo. Eu passaria meia hora contando essa história para vocês. Mas cabia isso. E era perfeitamente justificável a decisão dele de fazer invertido. Começou pela conclusão, ele contou já o resultado do trabalho dele, logo de cara, né? E depois ele foi contando como é que ele chegou naquele resultado da conclusão. E no final ele fez a introdução com todas as justificativas, quais eram as hipóteses, né, por que ele foi feito, E foi ótimo. Ele defendeu o trabalho, foi aprovado, foi publicado, mas a princípio tem coisas que é muito arriscado. Ele arriscou bastante, ele poderia ter perdido o orientador, ninguém queria orientar, podia ter sido proibido de fazer isso, mas ele resolveu encarar esse desafio. E ele foi lá e fez, e foi aceito, foi sucesso, foi aprovado, está formado, né, com o seu diploma. Então tem algumas coisas que tem um caminho mais seguro e tem um caminho mais arriscado. Algumas vezes a gente vai optar pelo mais seguro porque é mais calmo, mais tranquilo, né? Você tem menos chance de ter atrito e tal. Mas se você tiver uma ideia e você tem muita força, muita convicção nessa ideia, mesmo que ela seja contrária, né, ao status quo, olha, vamos discutir, vamos trazer isso, né? Você tem um pressuposto, por exemplo, só eu que penso assim, todo mundo pensa ao contrário, mas eu continuo achando que vale a pena eu batalhar por essa hipótese, porque eu tenho muita convicção, né? E isso, se eu conseguir provar o contrário de que todo mundo está dizendo, quer dizer, eu estou na corrente contrária do que todo mundo está dizendo, o meu trabalho vai ser muito relevante. Sim, vai ser. Mas a gente tem pouco tempo para fazer um trabalho que seja profundo o suficiente para você contrariar toda a corrente de pensamento de uma área. Se você estivesse fazendo um doutorado, você tem 3, 4, 5 anos para poder fazer a sua pesquisa, poderia, né, você ter mais chance de conseguir fazer isso. Então, o caminho mais seguro, dentro do tempo que a gente tem dentro de uma especialização, é você não trazer coisas muito ousadas, né, coisas muito arriscadas. Isso eu estou falando em termos práticos, tá, gente? Em termos práticos é isso. O caminho mais seguro é fazer as coisas da maneira mais tradicional, convencional, sem muito malabarismo, porque isso pode te trazer riscos de você não conseguir terminar, né? De você não conseguir aprovar, né, o seu trabalho. Então é isso, eu queria fazer essa observação.
Isso não quer dizer que você não deva nunca procurar o caminho arriscado dentro da área científica. Não, se você vai fazer um mestrado, doutorado, você vai ter tempo para fazer isso. Olha, é até muito interessante, porque o resultado pode ser mais relevante do que você seguir o caminho seguro, tá? E aí, os dois últimos itens, um tem a ver com o outro, né? Aliás, todos têm a ver um com o outro, mas os dois últimos, né, é aonde eu quero chegar. Esse aonde é exatamente, ao invés de se colocar o objetivo de pesquisa, né, é onde é que você quer chegar, né? Para onde você está mirando? Aonde, quando no final do seu trabalho, e que conclusão você quer chegar lá no final? Então, tem muitos tipos de objetivos, né, de onde é que você quer chegar, que você pode pensar, trabalhar, né, com esses, com esse caminho, né? O caminho é o último item, como é que eu vou chegar lá? Mas com o destino, né? Aonde? Qual o destino? O que eu vou ter na minha conclusão do meu trabalho? E às vezes você não consegue chegar lá, tá, gente? Algumas vezes você coloca como objetivo de uma pesquisa, meu objetivo é fazer isso, isso e isso. E durante a pesquisa você não consegue, por exemplo, justificar, né, corroborar aquele pressuposto que você tinha lá no início. E aí você termina o trabalho e fala assim, infelizmente eu não consegui chegar no meu objetivo. Tá bom, não conseguiu. Mas a sua pesquisa é inválida por causa disso? Não. Porque exatamente você tinha uma hipótese e você descobriu que aquela hipótese não era válida. E aí você falou assim, olha, é um fracasso o meu trabalho. Não, ele não é um fracasso porque você não conseguiu provar uma hipótese. Quando você refuta uma hipótese, também você está fazendo ciência. Porque você está escrevendo e organizando conhecimento e dizendo para as pessoas que aquela hipótese que você tinha, ela não é válida. Ela não, eu achava que aquilo era verdade, eu fiz o trabalho, fiz a pesquisa e descobri que não é válida. Né? A resposta que eu achava que eu ia encontrar, eu não encontrei. Né? Isso acontece muito, principalmente com pesquisa, que você vai fazer levantamento, né, de dados primários, vai fazer pesquisa com questionários, com entrevistas. Você tem uma ideia, né, de que as coisas acontecem por um determinado motivo, e aí você faz a pesquisa e descobre que não. As pessoas pensam diferente daquilo que você pensava. E é muito comum isso acontecer. E aí você fala assim, e agora? Eu vou ter que mudar minha pesquisa inteira, toda a minha justificativa, minhas hipóteses e tal, porque o resultado da minha pesquisa deu diferente daquilo que eu imaginava? Não! A sua pesquisa continua sendo válida, porque agora você vai mostrar que uma hipótese sua, por isso que eu digo que a hipótese, se você tiver uma hipótese que só você pensa sobre aquilo, é muito arriscado, porque você pode fazer pesquisa e descobrir que a sua hipótese está errada, e alguém que está lendo o seu trabalho vai assim, ó, viu? Eu te disse lá no começo. Sabia que ia estar errado, né? Tem isso. Mas se você conseguir comprovar a sua hipótese, que ela né, o seu pressuposto lá, ok, eu penso isso, todo mundo pensa diferente, eu penso isso. Você faz a pesquisa e prova que aquilo é verdade, que você, né, a sua hipótese é verdadeira, isso é fantástico. Né? Mas como eu disse, esse não é o caminho seguro, esse é o caminho mais arriscado. Então, se você tem uma hipótese, né, que várias pessoas... e aí você fala assim, mas eu vou fazer um trabalho que todo mundo já fez, já falou sobre isso, já comprovou isso. Eu falei, mas existem recortes na pesquisa, né? Recortes que tratam sobre o seu objeto de pesquisa. Então, por exemplo, todo mundo pode ter feito pesquisas sobre... eu vou dar um exemplo. Recentemente, há 3 anos atrás, eu fiz uma pesquisa e a hipótese dela era de que o uso de realidade virtual, que é óculos de 360 graus, ele gerava mais empatia com as pessoas. E essa empatia, ela levava, por exemplo, a formadores de políticas públicas, né? Por exemplo, um legislador e tal, que ele, por exemplo, ele sendo exposto a uma realidade virtual, era muito mais eficaz para ele entender um problema da sociedade do que ele ler um texto sobre aquilo. Né? Ou do que ele assistir um vídeo normal, né, sobre aquele assunto. E isso é uma pesquisa que já tinha acontecido em Stanford, mas nunca tinha sido feita aqui no Brasil. E aí eu reproduzi essa pesquisa de maneira diferente, porque a deles não foi sobre política pública, a deles foi sobre... não lembro qual era. Mas eles fizeram uma pesquisa muito grande dentro da universidade, com estudantes e professores da Universidade de Stanford, e comprovaram essa hipótese de que a realidade virtual aumentava a empatia. Né? E a gente falou, mas aqui no Brasil a gente não fez. A gente fez o mesmo experimento aqui, com mais de 100 pessoas aqui dentro do Unifal, e a gente chegou ao mesmo resultado, aumenta a empatia. Tá? Mas aumenta menos. A gente descobriu, por exemplo, que o brasileiro ele é menos sujeito, né? E a gente usou praticamente os mesmos recursos estatísticos e tal,
Ele tem uma mudança de comportamento em relação à empatia quando ele usa a realidade virtual, mas ele muda menos em relação à pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. A gente não sabe por quê, tá? Porque isso não era o objetivo da pesquisa. O objetivo era fazer essa pesquisa e ver se tinha essa também, né? A gente tinha a hipótese, já que lá aconteceu isso, a gente tinha essa hipótese que isso ia acontecer aqui também. A gente descobriu o que acontece. Agora, não era o objetivo da minha pesquisa descobrir por quê. Então alguém hoje pode pegar essa minha pesquisa, que está publicada, é um artigo de 40 páginas lá, alguém pode pegar esse meu artigo e falar assim, eu queria saber por que aqui é diferente de lá. E aí é uma outra pesquisa. Aí a pessoa tem um outro problema, que é uma outra questão de pesquisa. E qual a justificativa disso? Né? Não sei, aí alguém vai ter, eu queria estudar isso para entender a diferença entre o comportamento do estudante universitário americano e brasileiro. Desculpa. Então essa questão do recorte eu posso fazer uma pesquisa com o mesmo problema de pesquisa, que tem as mesmas justificativas, as mesmas hipóteses, mas o meu recorte é diferente. Então aonde eu quero chegar? Eu não quero saber o comportamento das pessoas do mundo inteiro, até porque não teria dinheiro, verba para poder fazer uma pesquisa como essa. Eles fizeram em Stanford, eu não quero fazer de novo em Stanford, eu quero fazer aqui no Unifal, e aí eu fiz aqui no Unifal. Esse é o recorte que eu escolhi, o meu objeto de pesquisa, a minha área é a mesma lá, mas o meu recorte é local, e eu quero entender isso, como é que funciona. Foi muito interessante o resultado da pesquisa, tá público, vocês procurarem lá, o uso de realidade virtual, eu não lembro o título inteiro, artigo normalmente tem títulos enormes que a gente não consegue nem lembrar, nem o autor lembra. Mas o uso de realidade virtual na formação de políticas públicas, algo assim. E a gente fez esse trabalho, e onde eu queria chegar, né? Qual era o meu objetivo? Era saber se e quanto as pessoas mudavam de opinião quando eram expostas a um conteúdo de realidade virtual. Então, é um trabalho que demorou aí um ano, né, um ano e pouco para ser feito. A gente fez um experimento laboratorial, a gente trouxe as pessoas para o ambiente, colocava óculos, depois fazia entrevista com elas sobre a reação delas. E esse era o meu objetivo, aonde eu queria chegar, essa resposta. O objetivo não era fazer o experimento foi usado e aí é o que vem na última linha, que é importante. O experimento, ele é o como eu cheguei lá. Como é que eu descubro se realidade virtual traz mais empatia nessa relação entre quem observa um fenômeno, um fato, né, em relação a outras maneiras de você observar aquele fato. E aí uma das justificativas, né, lá voltando um pouco acima, era que um formador um tomador de decisão, um formador de política pública, normalmente não vai a determinados lugares. É difícil você conseguir convencer um deputado, um vereador, a visitar uma cela de um presídio, a visitar uma cracolândia, né, ou pessoas em situação de rua. Então, como é que eu posso fazer com que as pessoas entendam aquela realidade? Eu posso aproximar essas pessoas através de uma tecnologia de realidade virtual. E aí, bom, como é que eu vou fazer essa minha pesquisa? Eu provavelmente não ia conseguir fazer isso com legisladores, chegar na Câmara dos Deputados e falar, gente, vem cá fazer um teste com vocês. Não, a gente testou isso com estudantes, que era o ambiente onde a gente tinha, então a gente usou esse experimento, a gente tinha acesso a essas pessoas, né? A gente usou esse experimento porque a gente compreendeu que as pessoas, independente dela ter um cargo político ou ser um estudante universitário, as pessoas vão ter comportamentos semelhantes, né, nessa questão, né, em relação a isso. Então, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou descobrir essa questão da empatia? Fazendo um experimento. Então a gente organizou, planejou, colocou um número de pessoas, eram mais de 100 pessoas, a gente criou um ambiente, a gente comprou equipamento, levou para uma sala. Então esse é o como é que eu vou chegar lá. E isso é uma metodologia que a gente fez, um experimento, está dentro da metodologia científica, que é possível descobrir, criar ciência a partir de experimentos. A gente criou, né, grupos isolados e testou de maneira diferente, né? Um grupo teve acesso à realidade virtual e outro não, sendo que os dois foram expostos à mesma história. E aí a gente avaliou o resultado disso, não só através de questionário, mas também através, e aí é que está, muitas vezes você perguntar não é suficiente. Questionários e entrevistas nem sempre são suficientes. Você vai ter que fazer algum tipo de triangulação, ou colocar em xeque aquelas respostas que as pessoas deram através de um outro elemento. No nosso caso, a gente usou um outro elemento que era o dinheiro. O dinheiro tem um poder muito grande. Então, as pessoas que entraram para fazer o experimento, a gente deu R$10 para ela na porta da sala do experimento. Ela passou pela experiência, né, de ser exposta àquele conteúdo, àquela história, aquela informação.
em realidade virtual um grupo e outro sem realidade virtual. E na saída a gente falou, o nosso caso era sobre pessoas em situação de rua. E aí na saída a gente falou, você quer doar os seus R$ 10 para a gente auxiliar o POP, que é o que auxilia, né, aqui uma instituição que auxilia as pessoas em situação de rua aqui na cidade, ou você quer doar R$ 5, ou você não quer doar nada. E foi isso, as pessoas que passaram pela realidade virtual, o número foi muito maior de pessoas que doaram os R$ 10 de volta, a pessoa que ganhou R$ 10 e devolveu os R$ 10, depois de ter passado por essa vivência em realidade virtual, enquanto que o outro grupo que não teve acesso à realidade virtual, mas conheceu a mesma história de forma diferente, teve uma taxa de devolução do dinheiro muito menor. Mas isso, bom, não é o caso, né? Só para mostrar para vocês o seguinte, qual era o problema dessa pesquisa? Era entender o uso de realidade virtual poderia ser utilizado para promover essa empatia, né, para gerar essa empatia, e aí no nosso caso especificamente para políticas públicas. Depois, quais são as justificativas? É difícil você levar essas pessoas, né, para o ambiente real onde os problemas, os fatos ocorrem. Ok, então essa é uma justificativa. Vamos testar o uso de realidade virtual porque ele pode ser uma ferramenta útil para isso. Quais são os pressupostos? Que sim, que a gente tinha essa perspectiva, até porque já foi feita uma pesquisa anterior, no mesmo molde, e que trouxe... Esse caso do Stanford foi uma pesquisa científica, mas isso já tinha mostrado, porque muitas vezes esse pressuposto não vem só da ciência. Tá? Já antes, esse pessoal de Stanford, fizeram essa pesquisa, qual era o pressuposto dele? É que já tinha acontecido algo semelhante com no Fórum Econômico Mundial, teve um cineasta que ele fez... cineasta não era científico, não um trabalho científico nem nada. Ele gravou dentro de um campo de refugiados na Síria. Ele gravou uma menina, não sei se era jordaniana e tal, gravou o dia dela com realidade virtual, com câmera 360, realidade virtual, e depois ele pegou esse filme e levou para um encontro do Fórum Econômico Mundial, e nesse encontro, normalmente essas instituições, né, ele faz parte de uma instituição de apoio, né, de suporte a refugiados e tal, e normalmente eles vão para o Fórum Econômico para conseguir verba. E ele, quando levou essa realidade virtual para as pessoas, ele conseguiu 3 vezes mais doações para a instituição dele do que antes, quando eles iam a esses encontros do fórum e levavam só um filme que projetavam na televisão mostrando, olha como é triste a realidade do refugiado. Quando as pessoas viveram a vida daquela menina, né, dentro do campo de refugiados, eles estavam muito mais dispostos a abrir a carteira e fazer um cheque para doação para essa instituição. Isso é um exemplo, né? Não é científico, mas isso era um pressuposto, isso era uma hipótese. A empatia, ela gera ação, né? Quando você se sente mais próximo de um problema, você tem mais chance de tomar atitudes para resolver aquele problema, né? Esse era o pressuposto que levou o pessoal do Stanford a fazer a pesquisa, que confirmou, e que levou a gente a fazer a pesquisa, que confirmou também, né? E onde é que eu queria chegar? Era isso, era confirmar que realmente isso acontece dentro da realidade brasileira, porque podia ser diferente, né? Podia ser que o brasileiro não tivesse nem aí, né? Ou que os estudantes, não é o caso brasileiro. A gente não pode generalizar e dizer, porque eu fiz uma pesquisa na Unifal, que todos os brasileiros têm esse comportamento, mas que os estudantes universitários do interior de Minas Gerais, que não necessariamente são daqui, mas que estão estudando aqui, que eles têm um comportamento semelhante aos estudantes de Stanford, né? Isso é o comportamento, decisões e tal, e isso confirmou dentro do recorte que a gente escolheu, né? O recorte do objeto de pesquisa. E como é que a gente chegou lá? Fazendo um experimento, né? Com esse experimento que envolveu dinheiro e tal, e depois a gente doou realmente, deu mais de R$ 800, que a gente doou para, vocês viram, de R$ 1.000 que foram gastos, né? Que foi de R$ 10 para cada, 80 pessoas devolveram, então deu mais de 80 pessoas, deu mais de R$ 800 que a gente comprou toalha, pressa-barba, tal, para fazer doação para o Centro Pop aqui da cidade, que faz esse apoio às pessoas em situação de rua. Então é isso. Aqui eu descrevi através de um exemplo, de uma pesquisa que eu fiz aqui, junto com a aluna, inclusive da graduação, a Letícia Amaral, que é minha coautora, né? A gente fez essa pesquisa durante um ano, publicou esse artigo, e aí eu contei, né, para vocês o que eu quero que vocês façam, né, dentro desse desafio, uma página, o que eu quero que vocês descrevam para mim, só que aqui eu demorei 30 minutos para fazer
essa exposição e vocês vão escrever em uma página só com essas quantidades de linhas. Não vale trapacear, né, colocar mais linhas, diminuir o tamanho da fonte, tem que ser, né, com a fonte que está lá. Não aceito trapaça nessa. Você pode até tirar as linhas. Eu coloquei as linhas para você ter mais ou menos a noção do quanto que eu quero que você escreva. Mas, obviamente, isso é só uma sugestão. Isso aqui não é nenhuma. Não é uma ditadura, tá, gente? Se vocês quiserem tirar essas linhas aí, escrever o texto, normal. Mas tem que caber numa página para a gente poder exercitar esse. É o exercício mesmo, exercício de síntese, né? Que não é fácil. Vocês estão vendo aqui, para eu poder explicar a minha pesquisa, eu demorei 30 minutos falando sobre tudo, né? Mas também sobre ela. Né? Não falei tudo, tem mais coisas. Leia o artigo, vale a pena. E aí é isso, a gente vai ter próximos passos, nós vamos ter novos encontros em grupo, sempre aos sábados, onde eu vou falar sobre o geral. Eu vou pegar os problemas individuais que eu vou colhendo nas nossas reuniões, e aí aqueles problemas que são mais comuns eu vou trazer para as nossas reuniões em grupo. Eu vou trazer, provavelmente, se várias pessoas estão caindo no mesmo erro, no mesmo problema, ou tendo a mesma dificuldade, eu trago isso, e aí eu vou tentar ser mais rápido nessas reuniões de sábado, tá? Para a gente não perder aí nosso... Olha, 11 horas já, nós temos 1 hora já de reunião. Então, dia 19/3 já acabou a reunião de hoje. Dia 9/4 é a nossa próxima reunião em grupo, onde, como eu disse para vocês, vou tentar ser mais rápido, mais objetivo. E aí a gente vai fazer essas reuniões para tirar dúvidas que sejam do geral. E também, como vocês viram lá, né, no Moodle, nós teremos 7 encontros que são em 7 quintas-feiras em que vocês têm que agendar. Então lá tem o link para você fazer o agendamento. Algumas pessoas já agendaram, né, nenhum de vocês, mas algumas pessoas já agendaram a reunião de quinta-feira próxima, em que eu faço o atendimento individual e aí vocês vão me passar o andamento da pesquisa e eu vou fazer a orientação, correções, eventuais correções, orientações, sugestões, porque dia 10 de julho é a nossa entrega, é o nosso deadline, então a gente tem que seguir, né, aí com essa regularidade para evitar que você tenha, né, grandes mudanças, grandes surpresas lá no último dia. E agora a hora do AMA, do Ask Me Anything. Me perguntem qualquer coisa. Tá todo mundo quietinho. Tomara que vocês estejam aí ainda. Será? Tem uma dúvida, professor. Vamos lá. O material que a gente colocou lá na disciplina Metodologia Científica, você teve acesso, fez a leitura? Não tive. Não, né? Ainda não. Deixa eu ver. Vocês estão estão me vendo agora, né? Não mais a tela. Sim. Tá, só em dúvida, porque para mim tá minha tela aqui ainda do PowerPoint. Deixa eu fechar aqui então. Assim, porque a minha ideia é dar uma fugida daquilo que foi apresentado lá, tá? Sem problema. Tá, não, sem problema nenhum. Pode começar do zero. Algo agora que você... eu queria, né? É muito comum acontecer isso. Você tem uma ideia inicial e essa ideia mudar de acordo com a realidade, né? Você vai esbarrar alguns obstáculos, algo que você achava que você conseguiria fazer, você não consegue. Eu vou fazer 50 entrevistas com não sei o quê. E depois você descobre que as pessoas não têm agenda para te dar entrevista. E agora? Dá para fazer essa pesquisa sem entrevista? Vai ter que mudar, ou mudar o método, né? Ou mudar o objetivo. Eu tinha o objetivo de fazer desse jeito, não vai dar, né? Então, isso vai transformar. Você vai encontrar conhecimento extra que vai te fazer mudar de rumo. É bastante comum. Tá? Mais perguntas? Tem que ser rapidinho, porque eu já estou 3 minutos atrasado para outra reunião. Eu já avisei a turma lá que eu vou chegar atrasado. Tranquilo? Também eu falei mais perguntas e já falei, olha, tem que ser rápido, entendeu? Já desestimulei, né, as perguntas, mas infelizmente é porque eu tenho já essa agenda agora. Fala, Letícia, você já tinha começado? Não, tem perguntas, professor, muito obrigada. E esse vídeo vai ficar disponível, né, o que eu acabei de gravar lá no Moodle também. E agora, então, o que vocês têm que fazer até quinta-feira é preencher o desafio em uma página, marcar a entrevista, a reunião comigo, e aí a gente vai discutir durante essa entrevista esse desafio que vocês colocaram lá. E aí, dali para frente, nós vamos ver o que é possível, o que é viável, né, o que dá e o que não dá para fazer. E fazer, né, ajustar caminhos e a gente começar essa jornada aí. Ok. Fábio, alguma nada, nenhum comentário? Então tá jóia.
certo. Qualquer coisa é só entrar em contato com todos vocês, que eu estou sempre à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Bom final de semana. Juízo. Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chame. E a gente se encontra na quinta-feira, nas reuniões individuais lá. Boa Esperança tem pinga boa, viu? Ah, eu conheço já. Sou freguês aí das cachaças aí de Boa Esperança. Então, até mais, gente. Até a próxima. Até mais, abraço. Abraço.